Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao programa da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de São Mateus do Sul. Eu sou o Ramon, atual presidente da gestão, e tenho aqui comigo, como de costume, Felipe Otelarkoski. Bom dia, Felipe. Bom dia, presidente, tudo bem? Estamos aí para mais um episódio. Hoje trazendo aí o Alexandre Borgesan, cofundador da Trinity. E um episódio especial, que recentemente comemoraram 8 anos de fundação, e a gente vai entender um pouco dessa história aí, que é muito massa. A gente já estava trocando uma ideia aqui nos bastidores aqui, então seja bem-vindo, meu amigo. Olá, bom dia a todos, bom dia Ramon, bom dia Felipe, obrigado pelo convite, é uma satisfação a gente estar aqui junto com vocês, trocando um papo, batendo uma ideia. Eu acho que são essas oportunidades que a gente tem aí para trocar experiências e pegar aquilo que é de bom, que a gente aprende com as outras pessoas e talvez poder contribuir um pouquinho com as pessoas que estão ouvindo a gente aí com a nossa história e com a nossa jornada, né, Felipe e Ramon? É isso aí, eu acho que, até contextualizando um pouquinho, a gente está fazendo, esses últimos programas, contando a história dos empresários, não só empresários, mas pessoas, que estão por trás das empresas, e o nosso intuito realmente é contar um pouquinho dos bastidores, dos perrengues, dos sucessos, de toda essa jornada aí, para que, se possível, às vezes até incentivar ou até para as pessoas conhecerem um pouco mais e se espelharem, ou enfim, para que seja uma troca uma conversa aqui, uma troca de experiência, e que seja válido aí para quem está nos ouvindo também, Show de bola. É porque às vezes as pessoas acabam olhando, que empresa bacana, uma empresa de sucesso, ou que empreendimento bacana, que empreendimento de sucesso. Às vezes vão ver sempre por trás de tudo aquilo, sempre tem os perrengues que a gente passa, as dificuldades, a situação econômica do país, do estado, vamos dizer assim, tudo isso acaba, queira ou não, afetando no negócio da gente, Maravilha, então vamos dar o pontapé aqui já, Antes da gente falar mais sobre a Trinity, queria entender aí o Alexandre em si, Quantos anos, de onde vem, o que come. Do que sobrevive, do que se alimenta. Qual que é a história, Porque existe sabe que você veio da área de finanças aí, de crédito, na verdade, E então conta um pouco mais aí, a infância, de onde que... Você que não é daqui também, da região, Cara, eu me considero jovem, Embora a lata não aparenta tanto, mas eu me considero jovem. Eu tenho 36 anos, Alexandre Borgesan, natural de Orleans, litoral sul de Santa Catarina, filho de agricultores. Meu pai e minha mãe eram agricultores. Lá na propriedade a atividade principal era fumo. Meu pai, me criei, vamos dizer assim, na plantação de fumo, de tabaco, O pai, depois de um certo tempo, começou também com gado leiteiro. Trabalhou também muitos anos, desde que eu me lembro, lá dos meus 8, 9 anos de idade, o pai sempre teve gado leiteiro. Um tempo depois colocou um aviário de aves de corte. Depois alterou de corte para postura. Então a gente juntava ovo para ovo galado, vamos dizer assim, que ia para incubatório para depois fazer os pintinhos de um dia para depois ir para o corte. Então o pai tinha uma propriedade bem diversificada. A principal atividade era tabaco, mas digamos assim, tive contato com gado leiteiro, tive contato com aves, e a agricultura sempre foi a minha paixão. Eu sempre gostei muito e eu falava pro pai e pra mãe, o pai e a mãe sempre tem que estudar, Pia, tem que estudar. Eu nunca, quando era piá, não gostava, não era tão apaixonado pelos estudos, mas aquilo me chamou, cara, eu gosto da agricultura. Daí eu tive um primo meu que foi pro colégio agrícola. E eu disse, cara, eu acho que no colégio agrícola eu vou me dar bem. E daí fui pro colégio agrícola. Fui no colégio agrícola, saí de casa nos meus 15 anos, fiquei em internato no colégio agrícola e realmente... Lá na região mesmo. Lá na região. Eu me formei na escola agrotécnica, na época era a Escola Agrotécnica Federal de Sombrio, que depois as agrotécnicas viraram Institutos Federais de Educação, virou IFET,
Mas ela, escola agrotécnica, 90 quilômetros da cidade de onde nós morávamos. Morava em Orleans, a escola era em Sombrio. Fui para lá, terminei o colégio agrícola, passei os 3 anos lá, me apaixonei mais ainda pelo que eu já gostava, que era agricultura, que era pecuária. Disse, cara, quero fazer estágio. Daí que me despertou. Disse, cara, para fazer estágio, tem que fazer esse estágio obrigatório. O meu desejo talvez era voltar para a propriedade do pai. Eu disse, mas cara, esse estágio eu quero sair fora. Não quero ficar aqui perto, não quero fazer nas cooperativas aqui perto, não quero fazer nas empresas aqui de perto. Eu quero ir para o Mato Grosso, quero ir para o Paraná, quero ir lá para cima. Cara, e pintou um processo seletivo na época da Souza Cruz. Pintou um processo seletivo da Souza Cruz. E eu fiz esse processo seletivo e passei para fazer o estágio na empresa. E daí, quando eles me falaram que era para o Paraná, casou tudo. Eu disse, cara, vou conhecer um estado. Nunca tinha saído de Santa Catarina. Na época eu tinha recém-completado meus 18 anos, nunca tinha saído de Santa Catarina. Eu disse, cara, vamos para o Paraná então fazer estágio. Voltando um pouquinho na minha história, quando o pai era produtor de fumo, eu sempre tinha os técnicos que prestavam a assistência técnica na propriedade do pai, que iam lá prestar as orientações, fazer os contratos de compra e venda, como é até hoje. Sim. Tem os técnicos extensionistas rurais, os instrutores, que eles chamam, né? Orientador, instrutor. E sempre quando esse cara ia na propriedade do pai, eu disse, cara, eu pegava, pedia para ele, eu disse, cara, me dá a tua agenda, me dá os papéis que tá sobrando teu aí para mim. E eu fingia, vamos dizer assim, o meu sonho, quando o pai plantava fumo, era ser orientador, instrutor. Colocava a pasta embaixo do braço e ia fazer uma visita pro pai, imitava o instrutor Laudi, lembro até hoje o nome dele. Que massa, cara. Laudi ia na propriedade e disse, cara, eu quero ser essa pessoa. Daí fiz colégio agrícola, passei no processo seletivo da Souza Cruz e vim pro Paraná, que era um estado que eu queria sair, eu queria ou Mato Grosso ou Paraná. Daí vim morar em União da Vitória. Vim morar em União da Vitória no ano de 2008, fiz estágio, acabei ficando empregado, acho que o pessoal gostou do meu trabalho, eu também gostei daquilo que estava fazendo. Daí pintou uma oportunidade de eu ser transferido para São Mateus do Sul. Aí fiquei um ano e meio aproximadamente em União da Vitória. Em julho de 2009 fui transferido para São Mateus do Sul. E daí, de 2009 até o ano de 2016, eu trabalhei como orientador agrícola aqui na região. São Mateus, São João Triunfo, Antônio Olinto, Lapa, vamos assim, rodava aí todo esse interior. Na própria Souza Cruz. Na própria Souza Cruz. E todo esse tempo eu fiquei na Souza Cruz. Daí, 2016, eu sempre fui muito amigo, vamos dizer assim, a gente sempre trocava muita experiência com o seu Cassimiro. O seu Cassimiro hoje presidente da Cressol Triunfo. Então, como a gente tinha os produtores que, queira ou não, precisavam de investimentos, eu me aproximei muito da Cressol e principalmente da pessoa do seu Cassimiro. Por quê? Porque a Cressol na época era uma instituição, na época não, até hoje, né? Mas na época foi uma instituição muito parceira das fumageiras, porque muitos bancos na época não gostariam de financiar a cultura do tabaco. E a Cressol foi uma parceira que, cara, se é para tabaco, a gente vai botar crédito no campo. Então a gente começou esse vínculo próximo com o seu Cassimiro, e a gente indicava tal cliente, os clientes eram incomuns. Vamos dizer assim, então a gente ali estreitou o nosso relacionamento, até que uma certa época o Cassimiro me convidou. Ele falou, Alexandre, você é uma pessoa que foi importante para a cooperativa, você sempre ajudou a gente aqui, eu gostaria de te convidar para você fazer parte do conselho da cooperativa. Aí que começa, vamos dizer assim, a minha trajetória, digamos, bancária, de contato com cooperativa de crédito, de fazer parte de um conselho, de entender como uma cooperativa de crédito funciona. E daí, nesse tempo, começa a história da Trinity, daí vem outra... Começa a alongar um pouquinho a conversa daí, Felipe. Que legal, cara. Então é uma jornada aí, né?
Tem. 36 anos? 36. Massa, cara. Então, durante essa jornada, você chegou a empreender antes da Trinity? Por conta própria, assim, algum outro negócio? Sim, eu tive, antes de fazer parte do conselho da cooperativa, eu tive uma empresa de consultoria e planejamento que eu conciliava com ainda o emprego que eu tinha na Souza Cruz. E, na verdade, foi isso que me fez eu sair da Souza Cruz. No ano de 2015, eu abri uma empresa de consultoria e planejamento, onde eu fazia os projetos agrícolas para captação de recurso via BNDES. Então, o BNDES destina o dinheiro para as cooperativas. Então, é uma empresa de consultoria no qual você faz os projetos para o produtor rural. Tem que fazer esse projeto para acessar, vamos dizer assim, o crédito subsidiado do governo, que é via BNDES. Então, ali em 2016, eu fiquei o ano de 2015 trabalhando dentro da Souza Cruz e nos finais de semana, depois do horário, fazendo projeto. E quando tinha Plano Safra, a demanda de projetos era muito grande. Então, abria Plano Safra, estava eu de noite, durante o dia trabalhava como orientador e durante a noite estava fazendo os projetos agrícolas. Aí, quando eu vi que, cara, minha empresa estava indo bem, estava indo bacana, aí que eu pedi para sair, para ser desligado da Souza Cruz, e fiquei somente com a empresa de projetos. Nesse meio tempo, eu ainda não era conselheiro da Cressol. Eu fui ser conselheiro da Cressol, na verdade eu vendia a empresa de projetos, que ela continua até hoje. O Maurílio, meu amigo lá de São João do Triunfo, ainda continua com a empresa de projetos. Eu fui vender a empresa de projetos quando eu fui convidado a fazer parte do conselho da Cressol. Que daí você também não poderia ser parte do conselho e fazer um serviço que também seria uma prestação de serviço que dava conflitos, né? Daí eu optei por vender a empresa de projetos. E aí que nasce a Trinity. Vamos dizer assim, foi nesse meio termo, nessa transição, de que nós, no nosso grupo de amigos dos domingos, dos finais de semana, a gente ia sempre almoçar junto, comer uma carne, tomar uma cerveja. A pessoa que a gente começou a conversar principalmente foi o teu sogro, Felipe. Acho que você deve ter até participado, talvez, de algumas dessas conversas. Ou não? Eu eu acho que eu cheguei um pouquinho depois, cara. Um pouco depois, né? Na verdade, foi meio junto, assim, né? Porque eu estou com a Gabi, fez 8 anos esse ano. Esse ano. Então, foi pouco tempo depois, assim. Pouco tempo depois, assim, que eu comecei, assim, a escutar de longe a história, né? Porque a gente estava em Curitiba, né? E até isso que eu queria uma pergunta mesmo, né? Como que foi concebida a ideia, né? Porque é uma concepção de ideia, né? Essas conversas assim de boteco, entre aspas, né? Mas também esse... Aí que surge, né? Aí que surge, né? Porque é um monte de coisa aqui, né? Você está falando da experiência de vida, né? De estar já inserido num contexto de tabaco, né? Querer fazer, né? Daí tem o irmão, daí tem o meu cunhado, tem o Edmir. Como que foi tudo isso daí? Então, o Edmir é empresário aqui de São Mateus, vamos dizer assim, dono da Cerâmica Pasquale. Na época a gente era bastante próximo. Todos os finais de semana a gente estava ou almoçando junto, ou fazia um junta-prato, né? O que você vai almoçar hoje? Tem um frango, outro, vou fazer uma carne. Então a gente se juntava, tinha um grupo em comum, né? O que a gente começou a conversar? Ele sempre, Alexandre, você que é do setor fumageiro, cara... Eu tenho, da região que eu sou natural, que ele é natural do sudoeste do Paraná, ele contou a história das fábricas de pulverizadores que tem naquela região de Santo Antônio, Pranchita. Então, nesses almoços, ele sempre falava, cara, começou com uma empresa, hoje tem mais de 20 empresas lá que fabricam barras de pulverizadores, que fabricam pulverizadores. Hoje, algumas fabricam grandes implementos agrícolas naquela região. E ele falou, e todas elas estão se dando bem, estão indo bem. Vamos dizer assim, você vê que um mês após o outro nasce mais uma empresa e todas elas estão se dando bem. E eu tinha uma experiência da nossa região. Na nossa região tinha um vizinho
nosso lá, uma empresa que fazia equipamentos para secagem do café. Você vê, uma empresa do sul de Santa Catarina, onde não tem um pé de café, faziam secadores de café para a região de Minas Gerais, para a região de São Paulo. E também foi uma empresa que cresceu assim rapidamente, entendeu? Começou fabricando alguns produtos e cresceu rapidamente. Daí eu disse, e aquilo foi mexendo com a gente. Daí um dia conversava, eu disse, cara, vamos inventar alguma coisa, Edmir? Vamos inventar aí, montar uma fábrica de fazer alguns implementos, porque por ser do setor fumageiro, eu sabia de algumas deficiências que o produtor tinha de equipamentos para facilitar a vida dele. Exemplo, caixa prensa. Hoje, praticamente todo produtor de tabaco, produtor de fumo da nossa região, tem uma caixa prensa automatizada. Na minha época, quando eu era orientador, cara, não tinha, era tudo na mão, tudo no breque, tudo no, vamos dizer assim, na rosca. Então aquilo eu disse, cara, talvez a caixa prensa seria um produto para a gente começar, para a gente startar alguma coisa. Mas, cara, eu, pra ser bem sincero, eu nunca tinha pego numa máquina de solda na mão. Vamos dizer assim, nunca tive medo de sujar as mãos e medo do trabalho, mas, vamos dizer assim, não sabia. É outra coisa, é outro universo. Daí, mas eu pensei, eu digo, mas, cara, tem o Lucas, o meu sobrinho que ele trabalha, ele era, na época, encarregado dessa empresa que eu te citei, que era fabricante de secadores de café, secadores de cereais. Eu disse, cara, mas eu acho que a gente tem o Lucas que pode auxiliar a gente, tem que ver se ele vai topar a parada de vir pro Paraná, né? Daí a gente ia um certo final de semana, a gente foi eu, o Edmir, o Marcos, filho do Edmir, que estava recém saindo da engenharia. Vamos dizer assim, descemos lá para Santa Catarina e fomos trocar uma ideia com o Lucas. Fomos com o objetivo de dar uma olhada nessa empresa, como eles trabalhavam, né? E, na verdade, sentar com o Lucas e fazer uma proposta para ele. Na época, também o meu irmão também trabalhava nessa empresa. E daí, na ocasião, a gente convidou o Lucas para vir aqui para cima. Ele já estava pensando em abrir o próprio negócio dele lá em Santa Catarina, lá na região. Mas a gente convidou ele 30 dias depois, eu acho, da nossa descida lá para baixo, subiu o Lucas aqui para cima. Aí, opa, já temos uma pessoa que sabe soldar no time, né? Isso foi quando? Isso foi mês de julho de 2017. Julho de 2017, quando o Lucas veio para cá, que ele topou de vir para cá. Daí ele foi morar comigo. Ele morou comigo um certo tempo aí. Julho, agosto, dia 18 de agosto de 2017 é o primeiro dia do CNPJ da Trinity Máquinas. Então ele veio em julho, em agosto saiu o CNPJ da Trinity. Inclusive, sábado agora foi a comemoração de 8 anos, né? Isso mesmo. Sábado agora a gente fez um evento ali na nossa revenda, o primeiro feirão de negócios da Trinity, em comemoração aos 8 anos de empresa e o primeiro dia de negócios, inauguração do novo espaço da nossa loja, né? Que doideira, né? Que massa. É massa, né? Cara, não, é muito legal de ouvir essa história. É legal, né? Toda essa trajetória contando, né? Trazer o primo de lá de Santa Catarina. Sobrinho, né? Trazer o sobrinho ir pra lá pra fazer essa proposta, o cara aceitar, né? Chegava, não, né? Porque quando vocês começaram, não, né? A gente tinha, cara, não tinha dinheiro para começar um empreendimento. Vamos dizer assim, daí o Marcos, que entrou como sócio da empresa, né? Teu cunhado, o Marcão, dizia o Edmir, cara, eu tenho a cerâmica, eu já tenho coisa que chega para dar o meu espetáculo, auxilio vocês, mas é o Marcão que vai ficar na linha de frente, né? Então a gente alugou um barracão lá em Antônio Olinto. A gente não conseguiu nenhum barracão aqui em São Mateus, por isso a gente foi lá para a Lagoa, em Antônio Olinto, lá naquele barracão da Dona Maria, de 200 metros quadrados. Compramos, do dinheiro que a gente tinha disponível na época, compramos uma máquina de solda, uma lixadeira, uma policorte e uma furadeira.
para montar caixa prensa. Para montar caixa prensa. Aí faltava matéria-prima. Faltava matéria-prima. Mais um pouquinho de dinheiro conseguimos juntar para comprar um pouquinho de matéria-prima para fazer as primeiras. Mas daí comprava de quem? A gente comprava matéria-prima já de atravessador final. Não conseguia comprar matéria-prima com bom preço, né? Margem baixa. Aí o Lucas e o Marcos cuidava mais do administrativo, contador, não tinha ainda um volume tão grande, mas ele cuidava dessa parte administrativa. Fazia o que tinha para fazer, pagava o que tinha para pagar, comprava o que tinha para comprar e ia ajudar o Lucas na produção. E o Lucas na produção, fazendo o corre dele para cima e para baixo. E eu, como tinha, ainda na época, eu tinha a empresa de projetos, eu digo, cara, o comercial deixa comigo. Vocês desenvolvam aí alguma coisa que funcione, eu vou vender. E para quem que a gente foi oferecer? Para quem que eu fui, naquele primeiro momento, oferecer? O primeiro produto que a gente ia fazer, que o objetivo foi de montar caixa prensa para enfardar fumo, né? Eu disse, cara, eu vou nos meus conhecidos de época de Souza Cruz, né? Eu disse, cara, se eu fiz um bom trabalho, se a galera gostou de mim durante o tempo que eu atendi eles, alguma coisinha de negócio vai sair aqui, né? Aí eu ofereci para um, ofereci para outro, ainda na época nós não tinha nem testado ainda a caixa. Aí fizemos o primeiro modelo lá da caixa, testamos com feno, porque não tinha fumo pronto, foi em setembro, vamos dizer assim, do ano de 2017 que a gente fez a primeira caixa prensa. Como não tinha fumo pronto, testamos ela com feno. Quantos dias para ficar pronta o primeiro protótipo? Na verdade, não era nem protótipo, já era um modelo. Já era um modelo, o protótipo já era o modelo, né? Digamos, é aquela que nós compramos o material para ela, já era o protótipo, era o modelo e já estava disponível para venda, né? Já ia vender ela. Cara, consegui vender, vendi uma, o produtor aqui do Espigão, vendi mais uma para um produtor da Água Branca, Gerson Grunick, da Água Branca, foi uma das primeiras caixa-prensa que eu vendi. Ivan Drabeski foi também a segunda, eu acho, caixa-prensa que foi vendida. E o Ivan, na época, já tinha quase fumo pronto. Eu disse, Ivan, vamos negociar contigo aí, mas você já coloca essa caixa-prensa para trabalhar. Porque a gente testamos no feno, eu digo, vamos ver no tabaco realmente se ela vai aguentar o repuxo, né? Beleza, ele colocou, diz ele, não, semana que vem eu já vou enfardar fumo. Começou, trabalhou o primeiro dia, legal. Eu disse, Lucas e Marcos, pega aquele dinheirinho que nós temos e pode comprar por umas 20 caixas que eu garanto que eu vendo. Aí, dito e feito. No primeiro dia? Não, depois de ter vendido a primeira, o cara ter testado, eu disse, pode comprar por umas 20 aí que nós damos um jeito de... Vendeu do conta. Vender, nós destrinchamos. Aí, beleza, compramos material para 20, chegou o material e eles já começando a antecipar com o material que nós tínhamos em casa, material que encontrava aqui no mercado e tal. A gente já foi produzindo, vamos dizer assim, as outras, né? Chegou o material restante, produzimos mais um lote de 10. Eu entreguei mais uma, entreguei mais duas, tipo aquelas 10 que foi produzido no primeiro lote, todas vendidas, todas entregues. Aí o Ivan, na verdade, ele tinha usado durante um dia a caixa-prensa dele e beleza. Aí passado 20, 30, não sei quanto tempo, não vou me recordar, mas passado um tempo ele foi pegar realmente a caixa para daí usar para valer. Aí passado uma semana ele, Alexandre, deu problema aí. Fomos lá, o sistema que a gente tinha desenvolvido, né, que era uma caixa-prensa que era com rosca, com fusos, uma rosca sem fim. Começou a trancar, começou a atravessar. Aí a gente começou a correria, né? Vamos botar outro tipo de material na rosca. Vamos bucha, vamos alterar para Tecnil, motor de alta rotação, motor de baixa rotação. Testamos uns 3, 4 modelos lá e a hora que botava realmente para fazer força, arriava. Aí, nisso, já não era só a do Ivan que tinha dado problema. Daí já entrou o mês de janeiro, já começou a dar problema na do Gerson, já começou a dar problema no outro. O celular tocava, eu disse, mais uma que estourou em tal lugar que vamos ter que ir lá corrigir. Caraca. Nisso, a gente já tinha umas 20 caixa-prensa entrega. Aí começou a dar problema. Daí o Lucas falou, cara, o meu receio, por ser do setor fumageiro, o meu receio era de que ele tinha comentado, o Lucas falou, vamos fazer um sistema hidráulico aqui que não tem erro, né?
mas eu por ser do setor fumageiro, talvez com alguns vícios e algumas coisas, eu disse, cara, hidráulico não dá certo, porque se porventura tiver algum vazamento, esse óleo vai contaminar o tabaco. Eu sabendo das restrições que as empresas fumageiras tinham contra contaminantes no tabaco, eu tinha esse receio. Eu disse, cara, será que isso não vai dar alguma trava lá, daqui a pouco, por propriamente as empresas? Daí o Lucas falou, não, nós fizemos um reservatório aqui, o Lucas e o Marcos, fizemos um reservatório aqui, fechamos bem certinho, ajeitamos aqui, se porventura vir a dar vazamento, não vai entrar em contato com o tabaco. Aí pegamos aquela primeira que já tinha dado problema, nós já estava pensando em jogar ela queimar ela no caminhão de entulho e mandar ela embora, trouxemos ela de volta e substituímos aquela estrutura por uma estrutura hidráulica. Na mesma caixa, só substituímos realmente o mecanismo ali de funcionamento. Entregamos pro produtor, o produtor disse, agora sim, vocês fizeram a caixa prensa. E pegamos e substituímos. A nossa preocupação foi o quê? Cara, nós começando agora, de entregar um produto que não funciona. Eu digo, cara, isso aí vai dar... Não vamos mais conseguir vender. Aí todos aqueles clientes que nós tínhamos vendido, claro, o mecanismo hidráulico era um pouco mais caro do que o mecanismo primeiro que a gente tinha feito. Eu disse, cara, mas as pessoas que primeiro eu vendi foi para os que eu tinha mais amizade. Eram os produtores que acreditaram em mim. Eu falei, o sistema hidráulico é mais caro, mas essa responsabilidade é nossa. Eu te vendi um equipamento que funciona, então é minha responsabilidade de te entregar um equipamento que realmente funciona. Substituímos todas elas, acho que na época tinha umas 20. Substituímos todas elas, botamos o sistema hidráulico e daí pegou. É o sistema que nós temos até hoje. E o comentário que saiu a campo, assim, porque queira ou não, você sempre fica refém o que o cliente vai falar, o que ele vai contar pro vizinho, o que ele vai contar pro amigo. Na verdade, a conversa que saiu cara, pode comprar da rapaziada que se der qualquer problema eles resolvem. Então a gente vendeu muito mais por ter dado problema do que se eu acho que não tivesse dado problema. Eu acho que é isso que, né, eu acho que isso é enfim, pra gente, né, vejo que pra vocês também isso, eu penso da mesma forma que eu pelo menos não consigo colocar a cabeça no travesseiro, né, tranquilo, sabendo que você foi lá, você falou, né, que a pessoa acreditou em você, né, porque querendo ou não, era o que nem você falou, era o protótipo que já era o modelo que tava pra funcionar e se você não faz isso, tipo... né, acabou o negócio, de certa forma. Né? E realmente ali, né, Ramon, o recurso era muito pouco. Vamos dizer assim, a gente praticamente estava falido 2 meses depois de começar a empresa. Vamos dizer assim, porque o caixa era pequeno. E a gente tinha que fazer a operação mesmo se pagar. O Lucas tinha um salário que dependia somente disso. O Marcos tinha a Prolabore que dependia somente disso. Eu ainda tinha naquele momento uma outra fonte de renda, de receita, né? Mas eles não, eles estavam fazendo aquilo ali. Então, mais do que nunca a gente tinha que fazer aquele negócio dar certo. Então, acho que, digamos, quais os perrengues que você passa? O primeiro perrengue foi 2 meses depois de ter aberto o CNPJ. Tava quebrado. Já estava quebrado. Não desistimos, mudamos o sistema deu certo e naquela safra conseguimos ainda aproveitar. Em fevereiro eu acho que nós estávamos com todos os problemas já resolvidos. E daí eu disse, agora eu vou me desdobrar, vender de novo. E daí comecei a sair mais a campo e vender caixa prensa. E daí da venda de caixa prensa, o produtor gostava, ele pedia, e tal produto vocês não fabricam? E teve uma história, o Lucas gosta de contar essa história. Digo, o primeiro jogo de cano que a gente vendeu, a primeira tubulação que vai dentro da estufa, ele mesmo que vendeu. O Lucas é mais técnico assim, mas ele fez essa venda de um jogo de cano, mas ele não tinha nem a máquina para produzir o jogo de cano. Então ele vendeu um jogo de cano para um produtor de Antônio Olinto, não vou me lembrar o nome. E daí ele chegou na fábrica e disse, Alexandre, temos um jogo de cano para entregar daqui 15 dias. Eu digo, como é que vai fazer? Eu disse, primeiro vamos ter que fazer a calandra para poder fazer o jogo de cano para nós entregar pro cara. E ali uma coisa foi puxando a outra. Os clientes pedindo, mas não tem tal produto? Não tem tal produto? E aí a gente foi aumentando a nossa gama. Naquele momento ainda muito focado pro setor fumageiro.
E até esse momento aí, não sei como que foi, mas até esse momento foi muito tempo só vocês ali na operação? Ou ali depois de um tempinho já começaram A gente agregar? trabalhou 3 meses. Daí, depois que a gente arrumou a caixa prensa, que o modelo ficou bacana, o Patrick, filho da Dona Maria, que era dona do barracão que a gente tinha alocado, estava precisando de serviço e a gente disse, cara, nós estamos com demanda agora, precisa contratar, precisa botar mais gente. Então, o nosso primeiro funcionário, acho que entrou em fevereiro. Em fevereiro de 2018, o Patrick começou a trabalhar com a gente. Mas eu saía vender durante o dia, no primeiro turno, né? Cuidava dos projetos, saía vender durante o dia e à noite daí fazia o segundo turno em Antônio Olinto. Chegava lá, tava lá o Lucas, tava lá o Marcos e tava o Patrick trabalhando. Nós trabalhávamos até 1, 2 horas da manhã e a gente tocava lá na parte de produção, porque era aquele momento, aquela safra que a gente tinha que aproveitar e para tirar o prejuízo daquelas 20 caixa prensa que ficou, vamos dizer assim, do produto errado, que foram as primeiras que a gente fez, né? Que massa, que massa. Ali foi o primeiro colaborador. Aí depois, acho que 1 mês depois, veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto. Aí o barracão de Antônio Olinto ficou pequeno. Mês de julho de 18 a gente veio para São Mateus daí. A gente cansou daí, porque todos nós morávamos aqui em São Mateus, né? Cansamos de ir todo dia e voltar para Antônio Olinto. Se precisasse, a gente estava na Lagoa, então se precisasse de alguma coisa eu tinha que tocar lá na cidade, eu tinha que vir para São Mateus. Aí conseguimos achar um barracão em São Mateus, daí viemos pro barracão de São Mateus, que é onde é a nossa fábrica nova hoje, na frente da igreja do Paiol Grande. Que massa. Porra. Eu ouvindo você falar assim, né? Pô, tipo, 1 mês depois ali, vocês foram colocando mais pessoas, né? E depois mais pessoas, poxa, tipo, né? Para uma empresa assim, é difícil, né? De pensar assim, tipo, 1 mês uma pessoa, de outro mês mais uma, outra. São negócios diferentes, né? A indústria, né? Eu vejo que assim tem essa pegada assim mais, né? De você até você. Você tem esse formato, né, Ramon? Porque, digamos, a indústria, se você não tiver mão de obra para aumentar a tua produção, digamos, então enquanto nós estávamos em 3, sei lá, eu produzia uma caixa prensa a cada 2 dias, vamos dar um exemplo. E a demanda comercial estava puxando para mais, e como é um produto sazonal, vamos dizer assim, cara, a gente precisa botar mais gente para dar mais volume para a gente recuperar o perdido lá do começo, né? Então, a gente começou assim a aumentar o número de colaboradores em função realmente da demanda do mercado que estava puxando, né? Que isso é massa, né? Eu digo que é um problema bom, né? De você, né? Porque você tem a demanda, né? Você tem o comercial ali rodando, funcionando e assim, é o que eu falo às vezes lá na empresa. Eu falo, dá um jeito de vender, né? Para entregar a gente se vira, né? O que importa é vender, né? Os anos que eu fui mais feliz, Ramon, os anos que produção não dava conta de entregar aquilo que estava vendido. Porque você tem um ano que tem produto no estoque, precisamos vender, não é legal. É diferente a pressão, né? Então você tem que estruturar e produzir mais, porque a venda está puxando. Agora, passar momentos como a gente passou, pandemia, né? A pandemia fez a gente mudar um pouquinho o nosso estilo de trabalho, a nossa linha de produtos que a gente produzia justamente disso, né? Na pandemia o setor fumageiro deu uma brecada, deu uma parada. Tivemos alguns anos... Até a pandemia, então, era full 100% fumageiro. 100% fumageiro. Claro, não somente caixa prensa, né? A gente já produzia outros produtos, já produzia fornalha, já vendia alguns outros acessórios e tal. Mas até o momento da pandemia, praticamente 99% do nosso faturamento vinha do setor fumageiro. Era um produto específico para fumageiro. Né? 2 anos. 2 anos. 2 anos até estourar a pandemia, né? Isso aí. Aí a pandemia nos fez repensar, cara, a gente ficar refém de um único segmento não é legal. Aí que a gente começou a abrir um pouquinho o nosso leque. Trabalhar um pouquinho mais com preparo de solo, transportes, descompactação de solo. Para quê? Para tu atingir o público do produtor de leite, do produtor de cereais, do produtor de hortaliças,
Porque quando um segmento não está tão bem, uma cultura não está tão bem, como sempre teve os altos e baixos. O setor fumageiro, por conhecer lá de 10 anos que eu trabalhei na Souza Cruz, sempre tinha 1, 2 anos muito bom. Quando dava um assim, excepcional, pode esperar que o próximo vai vir a ressaca. Como aconteceu. O ano passado foi um ano muito bom fumageiro. Esse ano foi um ano razoável também. Talvez para o ano que vem aí, se o produtor não cuidar um pouquinho da qualidade do produto, talvez não vai ser como lá atrás, que o mercado estava pagando um preço muito alto, independente da qualidade que tinha o produto. Aí quando aperta um pouquinho as coisas, que o mercado oferece mais tabaco, você tem um pouquinho mais de rigor no momento da compra do produto, né? Verdade. Pô, legal, cara, legal. Você falando desse do tabaco e eu lembrei também, muitas vezes estou no interior também, né, conversando, né, com o pessoal, com o produtor rural. E o fumo, assim, confesso que o setor fumageiro, né, até para quem está ouvindo a gente, né, às vezes o pessoal de outras cidades, outras regiões ouvindo, o fumo é uma cultura aqui que na nossa região aqui ela é muito difundida, né, e querendo ou não, boa parte assim do dinheiro até circula nessa cultura, né, do fumo, porque a gente vê que é diferente de outras culturas, né, que você precisa às vezes de uma área um pouco maior, né, para produção. Então, nossa região tem muito aqui e às vezes as pessoas não, né, digo que, falando por mim, até antes de conhecer um pouco melhor esse setor, assim, tipo, não é questão de dar valor, mas questão de às vezes não olhar realmente que, poxa, o produtor de fumo ele tem uma necessidade muito grande, né, de não só na produção, não só de tudo, na verdade, né, ele tem a produção dele lá, mas às vezes você olha lá um produtor de fumo que tem um terreno lá de um alqueire lá, um pedaço de terra lá, poxa, mas ele sustenta toda a família ali com uma área pequena, né, é diferente de outras culturas, né, de outras, enfim, de outras... Ele é uma cultura que traz uma receita na pequena área, né? Eu digo, na nossa região, ele está na agricultura familiar, né? Na grande maioria das propriedades rurais da nossa região aqui, que são produtores de tabaco, é mão de obra familiar, é agricultura familiar. E que dá uma receita muito boa em relação a pequena área de terra, né? Você tem São João Triunfo, que é o município aqui do lado, São João Triunfo, sempre está ali brigando entre o primeiro e o segundo maior produtor de tabaco do Brasil. Município maior produtor de tabaco do Brasil. São 2.400 famílias no município que sobrevivem da atividade. E é esse dinheiro. Eu citei São João do Triunfo pela questão do volume que se produz lá e por ser destaque, né? Mas São Mateus do Sul, Antônio Olinto, Lapa, Paula Freitas, Paulo Frontin, Rio Azul, todo o centro-sul do Paraná e o Planalto Norte catarinense, ela é uma cultura extremamente importante para a economia local, porque é ele que... Então, quando eu falo que tem um ano bom, o ano bom que eu falo é quando o produtor consegue vender bem a safra dele, porque o produtor vendendo bem a safra dele, nós que vendemos produtos para aquele segmento, nós também vamos estar bem. O comércio local... É microeconomia, né? O comércio local também está muito bem quando aquela determinada atividade vai bem, né? Então não é, a gente não falando das outras, também sabemos a importância da erva mate, sabemos da importância da batata, de outras culturas que nós temos aqui regionalmente, mas o tabaco, o fumo é uma cultura muito importante e que dá, digamos, renda para muita família e para muito comércio, fortalece a economia local. Porque esse é o cara que está gastando aqui na nossa cidade, aqui no nosso comércio. Verdade. Muito bom. Tem uma pergunta, assim, que ela não é diferente, assim, mas ela... que é basicamente o seguinte, a estrutura dela, né? O que você achou que ia ser fácil? Por vários fatores, né? Mas na prática não foi assim. Eu acho que eu não tinha experiência, eu tinha minha empresa de projetos e lá era eu e mais um colega. Eu chamava até de colega, não chamava nem de funcionário.
vamos dizer assim, então você tem uma estrutura bacana para você gerir. Eu nem pensei nisso para te dizer, mas eu digo a principal dificuldade é você estruturar os processos dentro de uma empresa que a venda está puxando. Vamos dizer assim, você tem um comercial, digamos, o comercial está bacana, você está vendendo bem, você estruturar os processos. Um comércio é diferente, porque você está vendendo mais dessa xícara, você vai lá, compra ela, vamos dizer assim, pronta, revende, aumenta essa operação e está tudo certo. Agora, dentro da indústria, se você vender mais, você tem que botar mais máquina, você tem que botar mais gente, e para tudo isso você precisa ir estruturando os setores. Então eu digo, não que foi difícil, mas foi um pouquinho mais complicado estruturar tudo isso dentro da empresa, que eu achei que era um pouco mais fácil ser empresário, e nessa parte eu digo que até você criar o teu estilo, o teu jeito. Porque você pode... mas tem uma empresa do teu mesmo segmento que funciona dessa forma. Às vezes você vai lá e pega aquela forma e traz para dentro da tua realidade, às vezes ela não funciona. Às vezes não. Em grande das vezes ela não funciona. Porque você tem o teu microambiente, você tem o teu microclima, você tem o teu jeitão, você tem a cabeça da diretoria, dos diretores, vamos dizer assim, que pensam, que levam como valores algumas coisas, e talvez a outra empresa não leva como valor aquilo que você leva, né? Sim. Então o valor nosso de honrar com a palavra, de consertar aquilo que não deu certo, de prestar assistência técnica, de dar a garantia do produto, se a gente for seguir a lei do consumidor, muitas das coisas que nós fizemos não precisam ser feitas. Só que assim, o meu público, cara, é o que gera confiança para ele, fazendo isso. A gente entendeu esse recado de que deu problema na xícara. Não, beleza, nós vamos lá dar um jeito. Primeiro consertar, para depois ver, vamos dizer assim, o que você precisa fazer. Realmente foi um mau uso, foi alguma coisa nesse sentido, né? Porque a gente não está colocando o primeiro produto lá no cliente e virar as costas e não quero mais vender. A gente quer que esse cliente amanhã ou depois venha fazer novos negócios conosco. Então, isso eu digo que é difícil talvez você pegar um formato que já deu certo, de uma outra empresa, de um outro negócio, dar um Ctrl+C e aplicar no teu negócio e dizer que ele vai funcionar. Então essa foi a parte que eu achei que seria um pouco mais fácil, que é um pouco mais difícil de você estruturar dentro do negócio. E vamos lá, né? A gente tá falando de 8 anos, de 3 sócios fundadores, quarto já no fevereiro ali, que veio com... Você falou Patrick, eu acho, né? O nome dele. O meu irmão, o Etevaldo, porque... O Etevaldo, ele... o funcionário? Acho que é Patrick, primeiro né? Funcionário é Patrick, isso mesmo. E hoje já... Com quantos colaboradores vocês estão hoje? Atualizado 87, se não me falha a memória. Fazer uma conta de padeiro aqui, 10 colaboradores novos por ano, né? Então existe uma teoria que é a teoria da pizza, né? Que um time não pode ser maior do que o tamanho que uma pizza sirva ela, né? Porque começa a ficar muito complexo a distribuição, né? A replicar, né? a visão do time, né? Então, eu imagino que você construir um time pujante, né? E ascender tão rápido, né? Você tem que ter uma liderança para replicar teus valores, que nem você comentou. E é um desafio, né? Porque construir um time de líderes já é complexo com o tempo, né? Imagine com pouco tempo, entre aspas, né? Eu tenho que citar aqui uma pessoa, porque, vamos lá, como eu comentei lá no início que eu não sabia pegar uma máquina de solda na mão, eu ainda não... Hoje até sei pegar na mão, mas a solda sai muito feia. Os méritos, eu acho que da equipe interna da empresa, a equipe industrial, o maior mérito é do Lucas. Vamos dizer assim, o Lucas faz um modelo de gestão, faz uma forma de trabalho, ele e com os líderes dele, né? Cada setor ele tem um líder para montagem, um líder para corte, um líder para pintura, um líder para pós-venda. Então cada setor da empresa tem um líder que fica mais sobre a tutela do Lucas, né? Eu sempre cuidei mais da parte comercial, do nosso time comercial. E o que me chama a atenção, Felipe, é assim,
é a nossa média de idade da galera que está lá dentro. Vamos dizer assim, tivemos alguns momentos com o turnover um pouquinho mais alto, a rotatividade um pouco mais alta, mas principalmente depois que a gente inaugurou a estrutura nova da empresa, que a gente botou restaurante lá dentro, porque quando a gente olhou lá atrás que nós precisávamos dar uma nova cara para a empresa, nós precisávamos de um novo ambiente, tudo que a gente fez foi pensando no ambiente que a gente iria formar para a galera que está trabalhando lá dentro. Cara, você falou do restaurante, eu até ia citar isso, eu falei, pô, isso é uma coisa que, massa, dá, a gente fala inveja boa, né, não tem inveja boa, mas enfim, essa parte do restaurante, do La Maison lá, cuidando, fazendo almoço pra vocês lá, pra galera lá, cara. Pô, falei, o Leozão é demais, né? Falei, cara, isso é muito massa, muito massa. Então eu acho que, claro, tem um restaurante, mas a gente pensou no refeitório, a gente pensou no vestiário, a gente pensou no banheiro, a gente pensou numa área bacana, no escritório, pro pessoal do administrativo trabalhar. Na nossa simplicidade, vamos dizer assim, mas a gente quer proporcionar um ambiente bom. Se ainda temos algumas coisas que não estão legal, mas não é porque, claro, por falta de tentativa, tudo no seu tempo, né? A gente quer criar um ambiente bom para que as galeras se sintam bem no trabalho. Cara, que bacana tu ir trabalhar e se sentir bem. Nem sempre você vai estar se sentindo bem, às vezes tem coisas externas que influenciam no teu dia a dia, mas que o ambiente lá da empresa seja um ambiente bacana. Pô, vamos dizer assim, trabalhador que vai de manhã lá para, seja ele varrer o chão de fábrica, ou soldar, ou pintar, ou trabalhar no escritório o dia inteiro ali trabalhando, e às vezes levar uma marmita de manhã, às vezes fazer a marmita de noite, para levar a marmita de manhã para almoçar no meio-dia, às vezes uma marmita requentada, alguma coisa nesse sentido. Pô, ver o pessoal almoçando uma comidinha quentinha, bem feitinha, pelo Léo, todo dia, pô, foi bacana. Até porque lá nós temos esse ambiente, mas a gente replicou na nossa segunda unidade que a gente tem aqui na saída para São João do Triunfo, o mesmo conceito que a gente tem lá na matriz. Então, mas onde que eu quero chegar nisso? É te dizer que o nosso turnover posterior a isso diminuiu, até porque a estrutura que nós tínhamos antes, cara, eu não gostava de convidar muitos clientes para ir lá visitar a gente, porque não que era desorganizado, sempre foi muito organizado. Lucas, que é o responsável interno da empresa, sempre foi uma pessoa que gostou muito das coisas bem organizadas. Metódico, né? Ele é bem... Cara, tá tortinho um pouquinho pra cá, de vez em quando a gente se briga quando vai arrumar algumas coisas, pra inauguração agora, sabe? Vamos posicionar os equipamentos. Cara, tinha um equipamento que ficava um mais torto do outro aqui, já dava briga. Vamos mexer pra lá, pra cá. Então o Lucas é muito organizado nessa parte. Então é isso que eu digo. Que a estrutura nova, a gente começou a chamar os nossos clientes, porque a gente tem cliente final, o B2C, nós temos o B2B também. Vamos dizer assim, nós temos clientes CNPJ, empresas que compram os nossos produtos para revender na região. Então hoje eu tenho, vamos dizer assim, eu disse, vamos lá fazer uma visita para nós, vamos almoçar com a gente. Então, queira ou não, isso facilita os negócios. Vamos dizer assim, a imagem vende muito nos negócios. Então, falando da parte da estrutura, favorecer o nosso turnover e também a idade média da galera que está lá dentro. Temos algumas pessoas um pouquinho mais de idade, mas a idade média da galera que está trabalhando lá dentro é 20 e pouquinhos anos. E a galera detona. Fica até um feedback aí, né, digamos assim, né, porque a narrativa atual os jovens de hoje não querem trabalhar, né? Essa é a narrativa, né? Ela não tem verdade, compromisso. Ela é meia verdade, mas, cara, eu acredito que ela é mais meia mentira, né? Porque todo mundo quer evoluir, né? Todos nós queremos evoluir na vida. Ninguém acorda de manhã, sempre fala, querendo ter um dia de fracasso, né? E daí quando você apresenta um ambiente, apresenta um objetivo, apresenta uma missão, né? A chance de você engajar, né, é muito maior, né? E claro, né, Felipe? Cara, você conhece muito bem isso, né? Nas tuas consultorias a gente pode
pôde ver e acompanhar algumas coisas. O Filipão aqui prestou consultoria pra gente lá, pôde contribuir pro nosso desenvolvimento, né? Então, claro, sempre tem pontos a melhorar. Então dizer, tá lá, tá bacana, diminuiu o turnover. Cara, todo dia tem coisa que precisa ser melhorada e precisa ser feita. Todo dia você vai ter que treinar pessoas. A partir do momento que eu entendi de que sempre você vai ter que estar fábrica, né? Treinando pessoas. Agora o meu time está redondinho, né? Pessoal, os empresários. Meu time está redondinho, o time comercial está redondinho. Não preciso me preocupar com mais ninguém. Amanhã ou depois pode ter certeza que vai dar uma coisa. Então você precisa estar sempre treinando pessoas. Isso eu acho que é um trabalho que ele nunca vai acabar dentro de uma empresa, dentro de um negócio. Equipe comercial. Agora a equipe comercial está formada, está tudo certo. Cara, já se prepare para trazer mais uma pessoa, já para ir aprendendo a tua cultura, para ir aprendendo o jeito que a tua empresa trabalha, porque amanhã ou depois, ou um vai ser promovido para gerente, ou você vai mandar para uma outra região, ou alguma coisa nesse sentido, assim, mas precisa estar sempre com recursos para estar assumindo esses pontos das pessoas que precisa substituir. Legal. Eu até ia perguntar, não sei se quer falar alguma coisa. Não. É que eu tava dando uma olhada na cola aqui, mas a gente já tá falando já. Tá bem massa. Não, eu ia perguntar se puder trazer alguns números pra gente, né? Até de vocês aí da Trinity, né? Eu sei que você comentou que vocês estão agora 8º ano, então não atende só a cidade, em outras cidades, né? O pessoal conhecer até um pouquinho mais da empresa, já falou dos colaboradores, né? Em torno de 80 colaboradores. Então, se puder compartilhar um pouquinho para a gente conhecer também dos produtos, né? Você falou que vocês fazem hoje começou lá com a prensa, hoje já tem bem mais produtos, enfim, né? Para conhecer. Hoje nós temos, nesses 8 anos de empresa, daí como eu comentei que a gente não que deixamos o setor fumageiro de lado, pelo contrário, o setor fumageiro ainda é um dos nossos carros-chefes dentro da empresa. Estamos tentando segmentar a empresa. Nós temos uma segunda unidade que também está em ampliação, onde a gente botou o nosso segundo negócio, que é a loja, né? A gente começou aqui, o pessoal que é de São Mateus sabe, a gente abriu uma loja em parceria com a Agrocomercial Pavanello, aqui na frente da Agrocomercial Pavanello. O espaço ficou muito pequeno, a gente abriu como São Mateus Implementos Agrícolas, justamente para, se eu vou vender um produto que não era fabricado pela Trinity, a nossa ideia primeira foi que ele não linkasse que um produto que ele está comprando de uma outra marca é da Trinity, né? Então por isso que a gente abriu como São Mateus Implementos Agrícolas. Só que no passar do tempo a gente via que o produtor comprava um pulverizador que não era produzido por nós, ele não falava, comprei lá na São Mateus. Ele falava, comprei lá do pessoal da Trinity. Então, o nome Trinity, na verdade, já era mais consolidado, digamos assim, um pouco mais forte. Então, como o espaço aqui começou a ficar um pouquinho limitado, a gente resolveu levar a estrutura da loja lá para o nosso Barracão 2, na saída para São João do Triunfo. E lá naquele barracão a gente está estruturando para todo o setor fumageiro ser produzido naquele local. E a fábrica na frente do Paiol Grande para produzir somente máquinas e implementos agrícolas. Nada do setor fumageiro, para a gente setorizar, vamos dizer assim, ficar melhor para você gerir e comandar tudo isso, né? Então a linha fumageira fica aqui com o pessoal junto com a estrutura da loja. Aí, novos equipamentos e novos produtos. Então a gente abriu produtos voltados ao produtor de leite, carretas basculante metálica, carretas basculante caçamba. Essa basculante que tem propaganda na tem TV, propaganda, essa propaganda aí persegue a galera, né, Felipe? Boa. Fluxo pago, o tráfego pago tá em cima da galera que tem interesse, né? Então a gente tem carreta, desenvolvemos agora recente roçadeira para produtor de erva, para gramado, vamos dizer assim, guincho pega bag. E nós temos na gaveta mais uns 3 projetos de novos produtos e de novos equipamentos que vão ser lançados aí para frente. Então uma coisa que a gente
está trabalhando, e ano após ano a gente vem trabalhando, é que o leque que a gente está ampliando de implementos para tu não ficar realmente específico ou refém de um segmento ou de um produto, da sazonalidade mais forte. Eu preciso ter uma fábrica, uma estrutura que de janeiro a dezembro, vamos dizer assim, consiga ter aquela constância de produção. Se os boletos fossem sazonais, ficaria mais fácil, né? Se a parcela do banco lá desse uma sazonalidade para nós, ajudaria um pouco, né? É isso aí. Então a gente tem hoje mais de 70 equipamentos na pauta. Estamos com mais de 80 colaboradores, isso fábrica e também a parte comercial. Hoje o nosso estado que mais vende é o estado do Paraná. A gente é muito forte aqui na região fumageira, a gente é muito forte. Região centro-sul do Paraná. Mas vendemos para o sudoeste do Paraná, a região Francisco Beltrão, Dois Vizinhos. Então, praticamente o estado inteiro do Paraná, mais concentrado, claro, aqui no centro-sul. Santa Catarina, também oeste catarinense. Região do Alto Vale, que também é uma região forte do setor fumageiro. A gente tem bons parceiros naquela região. Região aqui de Mafra, Piem, Quitandinha, Rio Negro. E Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul nós temos algumas parceiras revendas nossas lá. São parceiros nossos, né? Então Rio Grande do Sul aí tá quase toda semana tem equipamento nosso descendo para lá. Legal. Então nosso principal foco hoje está nos 3 estados do Sul. Mas já temos São Paulo, Minas Gerais, pontualmente, daí a gente não tem uma parceria que é constante, mas pontualmente São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, já tem produto da Trinity. E recente a gente mandou a nossa primeira carga de implemento de exportação. A gente mandou para o Paraguai também. A gente já teve lá. É um mercado em algumas regiões muito parecidos com o nosso, né? Fizemos parceria com algumas revendas lá dentro do Paraguai, que estamos encaminhando equipamento para lá. A gente manda hoje para o Paraguai. E na inauguração estava o Mike. Conheci o Mike por intermédio de uma empresa que vende pulverizadores para a gente, né? Conheci o Mike, e o Mike vende para toda a América Latina. Então ele é um vendedor que roda os países da América Latina buscando máquinas e equipamentos. Ele atende às revendas, as concessionárias dos países, digamos assim, para saber a demanda de produtos destas empresas, dessas concessionárias, e consequentemente entra em contato com as fábricas. Então conheci ele no sábado aí, ele falou: Alexandre, me passa o teu portfólio aqui para que daqui a pouco, se tiver uma oportunidade em um outro país, a gente vai estar mandando cotação. A gente acha que às vezes mandar para fora do país é um bicho de 7 cabeças, não é tão difícil. É bem tranquilo. Que legal, cara. Que legal. E vamos falar um pouco só de futuro, então, agora, né? Já tá falando bastante já deu para onde que vocês estão imaginando nos próximos 5 anos, assim? Quando a gente criou a Trinity, a gente criou ela já com um objetivo de daqui 5 anos onde é que ela vai estar, daqui 10 anos onde é que ela vai estar, daqui 15 anos onde é que ela vai estar, daqui 20 anos onde é que ela vai estar. Não detalhadamente, né? Porque é difícil você fazer um planejamento a longo prazo detalhado. Mas quando a gente coloca na cabeça onde a gente quer chegar e levanta todos os dias e agradece. Eu sou católico, tenho minha fé católica. Quando você levanta todos os dias e agradece por você ter chegado até aqui e pede para o cara lá em cima iluminar a gente nos próximos passos, aonde a gente mentaliza que a gente quer chegar, a gente chega. A gente vai até lá. Então, cara, a Trinity, a gente criou ela não para mim, não pro Lucas, não pro Guilherme, que somos nós 3 sócios. A gente criou para gerar emprego, para gerar facilidade para o produtor rural, para que as nossas máquinas ajudem e sejam de serventia lá pro produtor.
para que, cara, de alguma forma eu possa contribuir para ele lá. Talvez reduzindo na mão de obra, talvez um trabalho que é estressante, que ele fique gostoso de ser feito. Então a gente criou a Trinity realmente para ela chegar a nível nacional ou mundial. E a gente está trabalhando para isso. Vai depender da gente, vai depender do nosso conhecimento, vai depender das pessoas que a gente traz, porque o Alexandre, o Lucas, o Guilherme, o Lucas sabe tudo de processos industriais? Não sabe, tem muito que aprender. O Alexandre sabe muito de comercial? Não, tem muita coisa para aprender. De gestão, de negócio, de fluxo de caixa, de capital de giro? Não, tem muita coisa para aprender e se bate às vezes com o preço do crescimento, né? Pô, às vezes crescer é muito bom, às vezes crescer pode levar o teu negócio pro buraco, por falta de... Você quebra pelo caixa, não pela venda, né? Você quebra mais por venda puxada do que por falta de venda. Por falta de venda, né? Então, a gente tem muito que aprender. A gente busca estar com pessoas boas que podem nos contribuir aonde a gente talvez esteja errando. Uma contabilidade boa, um setor financeiro bacana, um setor de cobrança, vamos dizer assim, bem estruturado, estamos estruturando. Então, te dizer que todos os setores dentro da Trinity hoje estão redondinhos, não. Tem muita coisa ainda a ser feito. E isso que é o bom. É o bom que, pô... Tem muita possibilidade, tá né? assim e... Cara, tem um monte de coisa para fazer? Pô, que bacana. Imagina se não tivesse nada, tava tudo prontinho. Então, tem muita coisa a ser feita ainda. Então, se a gente puder o ano que vem crescer mais X% e ter mais 20 colaboradores com a gente lá dentro, a gente gosta de no final do ano foto bonita e ser graúda. Incrível, cara. Pô, linda. Porque assim, Linda foto. Cara, quantas oportunidades que a gente tá gerando? A ideia de um Tongo, filho do seu Valdir lá, claro, tem mais pessoas que participam disso, né? Mas as ideias e o piá que saiu lá do interior, cara, a Trinity está proporcionando sustento de 80 e poucas famílias, né? Se contar, vamos dizer assim, claro, nem todos, mas vamos dizer assim, a maioria deles tem a esposa, tem o filho, às vezes a esposa não trabalha, às vezes tem o filho. Pô, que bacana tu poder, daquele negócio, daquele sonho, que lá atrás era somente um sonho, vamos dizer assim, daquele sonho você poder proporcionar, vamos dizer assim, que pessoas cresçam junto contigo e que pessoas tenham oportunidade de trabalho. Essa é a nossa maior alegria. Porque no final das contas, pra gente viver, pouquinha coisa já é suficiente pra gente viver. O essencial é bem pouco. Não vamos dizer que a gente não gosta, vamos dizer assim, de um bom carro, de uma boa casa, de uma boa cerveja, de uma boa... Não, claro, normal, a gente gosta de tudo isso, isso é normal. E a gente tá aqui, a empresa está aqui para ganhar dinheiro. A empresa está aqui para ganhar dinheiro. Vamos dizer assim, a empresa precisa dar lucro. Até porque eu acho que uma das maiores responsabilidades sociais de uma empresa é o lucro. Porque é do lucro que você vai pagar em dia o teu salário, que você vai pagar em dia os teus fornecedores, que você vai poder ampliar, que você vai poder gerar mais oportunidades. Uma confraternização, isso aí. Que a gente gosta de fazer, gosta de comemorar os momentos, gosta de... Então talvez é esse jeitão, é esse ambiente de a gente gostar de fazer uma carninha para comemorar o 8 anos com nossos colaboradores. No sábado a gente teve com os clientes, né? E na quinta-feira, véspera de feriado, a gente teve com todos os nossos colaboradores. Fizemos uma janta, tomamos uma cerveja, demos risada, jogamos truco. Vamos dizer assim, então já criou tradição de a gente, no aniversário da empresa, a gente fazer a janta. E a gente faz algumas premiações na janta. A gente premia todos os funcionários que completam 2 anos de empresa e esse ano os que completam 5 anos de empresa. Quando a empresa chegar a 10, vamos premiar os que chegam a 10 anos de empresa. Então todo ano tem uma premiação para essa galera que está com a gente, contribuindo há tanto tempo. Porque a empresa não chegaria onde ela chegou se não fosse essa galera que está lá com a gente dia após dia, né? Legal. Muito bom. Que história legal, né? Pô, parabéns aí para vocês, né? Eu que estive de perto desde o começo ali, né? Meio que de longe, mas de perto, né? Por conta do início lá junto com o meu cunhado lá, né? Então eu fico muito feliz de ver assim o crescimento,
eu fiquei um tempo, uns 2 anos sem a gente conversar, né? A gente fez aquela consultoria, daí acho que se desconectou, né? Normal, a vida, ela flui, né? Daí recentemente eu fui lá na inauguração, né, da sede. E faz o que talvez uns 60 dias eu fui e sentei com o Lucas trocar uma ideia, né? Então eu fico muito feliz, né, pelo avanço, pelo crescimento, pelo propósito, pela transformação, né? E queria dar os parabéns aí para você, pro Lucas, né, pro Gui que estão no dia a dia lá, né? Também transmitir a mensagem que isso é muito importante para nossa cidade, né? A gente, como Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de São Mateus do Sul, a gente entende que uma organização que nem a dos amigos aí, ela impacta de forma positiva, né, a nossa microeconomia. Isso gera emprego, isso que vocês estão falando, mas isso é um efeito, né, dominó, né? O dinheiro que é gerado lá no salário, quanto mais ele vira, né, ele vira 10, 20, 30, né, ele vai pagando, né, aquela história, né, de que o cara pega para pagar o leite, o leiteiro paga, né, o padeiro e o ciclo vai, né? Então é impensável, né, a transformação, o impacto do negócio de vocês, e eu acredito que ele vai ser muito grande, né? E eu espero isso, eu profetizo, vamos falar assim, né? Crescimento que seja o dobro, o triplo, não tem tamanho, o crescimento é infinito, né? Já dizia o João Adib, né? Amém. O crescimento é infinito. Então, parabéns aí, fico muito feliz e torço por vocês aí. Pô, obrigado. Eu sou um cara que eu gosto de contar a minha história. O Catarina o pessoal chama, Catarina é meio mentido mesmo, né? Mas eu gosto de contar a nossa história, porque eu também gosto de escutar a história de pessoas. E às vezes não escutar a história de uma pessoa, você pega muita coisa que você pode utilizar para você. E é o que conecta, né, as pessoas, né? É o que eu vejo, né, ouvindo isso, né, ouvindo tua história é muito diferente de saber, a Trinity é uma empresa ali que tem 8 anos, né? Quem não conhece, uma empresa que tem 8 anos de idade e está aqui na cidade, tem uma filial ali. Pô, né, escutar tudo isso, né, de chegar, né, de onde veio, né, de onde que você começou, né, conhecendo toda essa trajetória, tudo isso, né, tua, dos teus sócios, eu acho que a gente se conecta muito mais com isso e, né, só dá o sentimento realmente de gratidão, né, por vocês terem feito tudo isso mesmo, né, como o Felipe já falou, né, parabenizar por tudo isso que vocês construíram e desejar muito sucesso para vocês, que, né, o sucesso, a gente sabe que o sucesso de vocês reflete, né, em muito aqui na nossa sociedade. E porque eu particularmente, né, só desejo sucesso para todo mundo, né? Então eu acho que não tem como pensar diferente disso, né? E eu acho que é isso, a gente poder contribuir de uma certa forma, vamos dizer assim, seja com 1, seja com 2, seja com 3, seja com 10 empregos que você está gerando, o teu negócio, cara, ele começa pequeno, ele tem que começar pequeno, vamos dizer assim. Você vai crescendo, você vai ampliando, passa por dificuldades. Cara, a gente está passando por um momento agora econômico do país meio danado. A agricultura, vamos dizer assim, tá um pouco truncado. Então, te dizer assim, você tem que se reinventar. Vamos dizer assim, nesse momento você tem que se reinventar, você tem que cortar custo, ajeitar as coisas, vamos dizer assim, deixar o teu negócio enxuto no sentido de despesas, vamos dizer assim, para passar os momentos que não são tão favoráveis, mas que o objetivo nosso objetivo de nós três, eu acho que eu, o Lucas e o Guilherme, como diretoria, digamos assim, da empresa, a gente está muito alinhado no que a gente quer, vamos dizer assim, você cresce um pouco, dá uma estabilizada, organiza a casa, os processos lá internamente, como eu falei, tem muita coisa para fazer, depois, vamos pro segundo patamar. Tomamos uma decisão errada, volta para trás, vem cá, vamos sentar, rever, planejar novamente Então, dificuldades, cara, não é só mar de rosas, não. Que bom o crescimento. A gente também passa por muita dificuldade, mas essa é a vida da gente. Vamos dizer assim, saber lidar com elas, saber lidar com as dificuldades e poder contribuir.
um pouquinho com a sociedade, um pouquinho com a geração de emprego. Então, o que eu digo, o que eu gosto de fazer é isso, e se a gente pode contribuir com a geração de emprego, a gente quer cada vez ter mais gente lá com a gente trabalhando, e tomara que a empresa ainda venha a crescer por muitos e muitos anos ainda. Legal. Amém. Legal. Será, meu amigo? Isso aí, eu acho que né, a gente sempre fala isso também, né, pra gente ir caminhando um pouquinho pro final aqui. Eu acho que se você quiser deixar mandar um beijo pro pai, pra mãe, né, mandar uma mensagem para alguém aí, pros colaboradores, enfim, ou da empresa mesmo, fica à vontade. Eu falo principalmente que se a empresa chegou até aqui é porque tem muitos dedos lá dentro da empresa. Lá atrás, quando a gente começou, com os sócios fundadores, teve algumas alterações de sócio, então todos eles foram muito importantes para o crescimento da empresa, né? Mas eu falo que os colaboradores que estão lá dentro também são super importantes. Eu digo que são as peças que fazem o negócio acontecer. Então acho que fica aqui o agradecimento do Alexandre, não seria diferente do Lucas e do Guilherme, a cada um que fez parte até o momento, de um ponto ou de outro, parte dessa história. E a patroa em casa, né? A patroa é a filhota que de vez em quando, às vezes você tem que sacrificar um pouquinho em alguns momentos para poder dar conta das coisas, né? Então, se não tiver bem alinhadinho, talvez isso com o objetivo e o propósito da pessoa, com a família e coisas, às vezes a gente acaba desvirtuando algumas coisas, se perdendo, né? Mas todas essas pessoas que eu citei aqui são extremamente importantes para o crescimento da empresa. Cada uns mais, outros menos, mas todos têm um grau de importância gigante para nós. Isso aí. Muito bom. Show, né? Bora então, né? Parabéns aí pela história e vamos pra cima, né? Valeu. Obrigado pela oportunidade de eu vir aqui contar um pouquinho da história do Alexandre e da empresa. Nós que agradecemos, Alexandre, né? E para quem está nos ouvindo aí, ainda não segue as redes sociais da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de São Mateus do Sul, @CIASMS. Então fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima semana. Valeu.